já eu fico feliz e eu agradeço que vocês estejam aqui conosco. O estudo de hoje, ele é muito curioso. O tema é Procurando o meu bezerro de ouro. Eu já ensinei sobre isso, eu já preguei sobre esse tema em 2018. Em 2018 eu preguei essa mensagem, eu passei esse estudo e ele foi assim um grande divisor de águas na vida de algumas pessoas. E eu quero que hoje seja um divisor de águas no sentido de aprendizado, né? Que nós possamos entender e juntos aprendermos quanto essa questão, qual é o nosso bezerro de ouro, né? Então o tema é procurando o meu bezerro de ouro. Então vamos aprender juntos aqui muitas coisas nessa noite. Eu quero ler os textos de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1. Então, se você está aí com a sua Bíblia, você já pega ela, abre aí em Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1, e nós vamos aqui juntos aprender e compartilhar. Tá bom? Diz assim os textos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe foi sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Meus amados, como é profundo a gente pensar sobre esse tema, sobre essa questão, procurando o meu bezerro de ouro. Estamos diante de um quadro em que irou o coração de Deus. Deus, aqui no versículo 10, ele pede para Moisés, ele fala para Moisés que ele queria acender a sua ira contra aquele povo e consumi-los. Mas por que chegou a essa situação? Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Olha só, Deus tira esse povo que 430 anos eram escravos no Egito, através de Moisés. Quando chega no capítulo 19 de Êxodo, no capítulo anterior, 17, 18, esse povo já estava perdendo a sua direção, se tornaram um povo murmurento, um povo ingrato, um povo que não reconhecia nem lembrava dos grandes feitos de Deus, e começou isso a trazer grandes problemas. Então Deus chama Moisés ao Monte Moriá. No capítulo 19, chama Moisés para passar para ele os ensinamentos para esse povo. E no capítulo 20,
Deus dá a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, a direção, como esse povo deveria andar. Deus, amorosamente, por meio de Moisés, dá a eles aquilo que eles precisavam para caminhar perfeitamente, para que tivesse êxito e alcançassem a grande promessa da terra prometida. Ora, visto que a libertação deles do Egito até a terra prometida, isso oscilava entre 4 dias. Mas esse povo terminou ficando 40 anos no deserto, andando em volta. E em 40 anos da vida desse povo, vendo milagres, manifestações de Deus, maná que descia do céu, rocha que dava água, alimentos, suas roupas não se desgastaram, as suas sandálias não se desgastaram. Esse povo viu feitos extraordinários de Deus. Mas quando Moisés, aí no capítulo 32, quando Moisés sobe ao monte para falar de novo com Deus e trazer a resposta para o povo de Deus, aqui então começa o povo a tirar do seu coração os princípios e se voltar para os ídolos passados. Então a gente começa a aprender da seguinte forma, que aquele povo, eles saíram do Egito, eles até conheciam Deus, viram o grande feito de Deus de libertá-los, de livrar os seus primogênitos da morte, grande livramento. Mas no caminhar da vida, eles se esqueceram desse grande poder de Deus, da manifestação de Deus, e não esperaram 40 dias. O tempo necessário que Moisés ficou no Monte Moriá para trazer-lhes a revelação, a palavra, a bússola, a direção perfeita das suas vidas, eles simplesmente não esperaram. Simplesmente eles carregavam dentro de si a imagem de ídolos. Porque lá no Egito, eles viram muitos ídolos, eles viam muitos deuses, e na mente deles, Deus precisava se revelar como ídolo, precisava se revelar manifesto em alguma imagem. E aí eles começam a dizer, puxa, mas Moisés está demorando tanto, será que ele não morreu? Será o que fim levou ele? Porque já tem muitos dias que ele está lá em cima, né? E ele não desceu desse monte. Então, eles vão e induz um homem, irmão de Moisés, chamado Arão. Um homem que conhecia profundamente Deus, que conhecia o Deus de Moisés, um homem que falava de Deus por aquilo que Moisés transferia para ele. Mas quando o povo cerca Arão, o induz, o ilude, o próprio homem de Deus, a ser corrompido, como diz o texto aqui, até Arão, ele é corrompido, né? No versículo 7 vai dizer, olha, Moisés, tu desce lá porque o povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e corrompeu o coração de Arão, até Arão, que era um homem de Deus, não tinha tirado imagens do seu interior, imagens de ídolos. E aí esse povo chega para Arão e lhe propõe, faça-nos um Deus, faça para nós algo que represente esse Deus, para que nós possamos ver e nos alegrar. E Arão, então, se corrompe, se vende, deixa ser iludido, e é o próprio Arão pede ouro dos braceletes, dos colares, dos brincos,
E o próprio Arão faz um bezerro para que aquele povo viesse adorar. E aquele povo achou que Deus tinha esquecido e que Moisés tinha esquecido deles. Mas não, Moisés estava na presença de Deus. Moisés continuava lá, em intimidade com Deus. Moisés estava lá esperando, obedecendo aos ensinamentos de Deus. Então Moisés, o próprio Deus, alerta Moisés, disse: Moisés, desce lá porque o povo que você libertou, aquele povo que você arriscou a sua vida, aquele povo que através de ti eu mostrei a minha glória com os 10 pragas, mostrando para Faraó o meu poder, aquele povo que era escravo 430 anos e que viveram a vida toda clamando por mim, se esqueceram dos meus feitos e agora criaram um bezerro de ouro para eles. Desce lá, Moisés. Desce lá e veja como o povo se corrompeu. Que não é diferente de hoje. Mas aí Moisés desce. E Deus ainda diz assim para Moisés: e desce depressa. Anda rápido. Anda rápido, porque esse povo, além de fazer um bezerro de ouro, um ídolo, uma idolatria, esse povo ainda estão o adorando e dizendo: esse é o Deus que nos livrou do Egito. Quer dizer, um povo que viu Deus fazer tantas coisas nas suas vidas. E olha, irmãos, falar uma coisa para vocês. Aquele povo viu, literalmente viu o mar se abrir. Aquele povo viu cair maná dos céus. Mas agora, a mente cheia de idolatria, a mente cheia de ídolos do passado, simplesmente monopolizaram Arão, corromperam o coração de Arão e fizeram um bezerro para adorar. E aqui Deus vai dizer: sabe, Moisés, eu tenho visto esse povo e eles são de dura cerviz. Pessoas que não se dobram, pessoas que não se humilham, pessoas que não reconhecem, pessoas que não honram, pessoas que não entenderam que eu sou o Senhor das suas vidas. Eu quero que você que está me ouvindo comece a trazer isso para o tempo presente. Porque mudou o tempo, mudaram-se os anos, mudou a cultura. Mas a intenção ainda de muitas pessoas é como o povo do Antigo Testamento, é como o povo do Egito. Crê em Deus, vê em milagres de Deus, até já participaram de milagres de Deus, mas até hoje procuram bezerros de ouro, procuram ídolos. Fica procurando coisas que venham preencher o seu momento, que venham preencher aquilo que os seus olhos querem ver e não sabem esperar o tempo, o momento, a hora de Deus. 40 dias, queridos. Por 40 dias eles não suportaram. Criaram esse bezerro. Por quê? Porque pessoas de dura cerviz, que quer dizer aqui, né, na cervical, são pessoas que não se dobram, não é no sentido de humilhação, mas no sentido de humildade, reconhecimento de quem é o verdadeiro Deus. Agora, isso acende a ira de Deus. E Deus só não consumiu aquele povo imediatamente porque Moisés intercedeu por aquele povo. E Deus ainda fala assim para Moisés: mas de você eu vou fazer uma grande nação. Queridas, essa passagem ela nos ensina muito, porque ela é muito atual, ela é muito hoje. Tem muitas pessoas ainda que não tiraram aquelas coisas do seu passado. Tem muita gente que ainda vivem procurando ídolos. Os ídolos, talvez, do cristão, e eu vou falar de cristãos, talvez não é uma imagem na parede, ou um retrato de um santo,
mas são pessoas que ficam procurando bezerros de ouro em pessoas, em ministérios, de igreja em igreja. Porque às vezes, porque está ali no seu canto, na sua igreja, está esperando uma resposta, e Deus sabe o momento certo de mandar a sua resposta, eles se desesperam, começam a procurar em pessoas, em um monte de coisas, aquilo que eles querem que preencha o seu coração. E se o homem de Deus ou mulher de Deus, ela não tiver sabedoria e ela não for firmada, posicionada e convencida literalmente pelo Espírito Santo, ela se corrompe. E aí ela começa a criar bezerro para favorecer as pessoas, como fez Arão. Porque os verdadeiros Moisés da vida, que não se vende, não negocia sua unção, talvez não seja bem visto. Talvez as pessoas querem um Arão, no sentido aqui daquele que se corrompe para fazer, ensinar ou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então os bezerros de hoje, os ídolos de hoje, é o que as pessoas criam, né? Por quê? Porque a falta de temor a Deus e a palavra de Deus é que tem levado muitas pessoas a viver à procura de bezerros. É muito sério. E isso estou falando de cristãos. Eu estou falando, não estou falando de quem não conhece a Deus. Aqui não é um povo que não conhecia a Deus. Aqui a Bíblia está se referindo a pessoas que já estavam experimentando, que haviam experimentado e estavam experimentando das grandezas, das manifestações de Deus. Não é crer por não ver, não. Eles além de ver, ouvir e ver, eles tinham presenciado e comido do maná que descia do céu, bebido da água que surgiu das rochas, vivido no deserto, onde não faltou pão, não faltou a água, aonde os seus animais multiplicaram no deserto, onde prosperaram no deserto. Coisa tremenda, né? Prosperaram no deserto. Mesmo assim, se corromperam por causa da dura cerviz. E até hoje, essa é uma grande realidade. Tem muitas pessoas que creem em Deus, falam de Deus, tem muitas pessoas que se acercam de pessoas, mas se corrompem. E agora Arão, ele cria um bezerro de ouro. E as pessoas, infelizmente, gostam de procurar esses fazedores de bezerro, né? Que aqui, na verdade, a Bíblia chama de artífices, ou daquelas pessoas que trabalhavam com criação, né, de trabalho, elaboravam desenhos, pessoas que desenvolviam trabalhos de criações. E assim é uma grande realidade nos dias de hoje. Hoje os bezerros de ouro da nossa vida não são às vezes literais que pegamos na mão, mas é numa mente corrompida que não mudou até hoje. E nós criamos os nossos modelos, nós criamos os nossos bezerros. E aí, John MacArthur Jr., no seu livro, diz assim, se as pessoas desejam bezerro de ouro para adorar, elas vão encontrar os ministros que fazem bezerros. Logo é encontrado o bezerro, mas nunca Deus. Olha que coisa profunda, diz John MacArthur Jr. Porque tem pessoas que por não serem tementes, obedientes à palavra de Deus, sai procurando, né, para suprir a sua demanda interna, para suprir o seu interior, ela sai procurando e ela vai encontrar. Ela vai encontrar aqueles que fabricam bezerros. Eu não vou me deter muito em pequenos detalhes,
para que, né, não seja mal interpretado, porque quando eu preguei em 2018, isso aqui foi muito confrontante. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que deixam de ouvir os seus Moisés, que ficam 40 dias na presença de Deus ou mais, e que todo dia está lá buscando algo de Deus para passar para o seu povo, e nessa ansiedade, eles terminam sendo levados por suas ilusões espirituais, às vezes, e religiosas, e saem procurando bezerros. E como diz John, sempre teremos os Moisés e os fabricantes de bezerros. Quem tem que saber discernir somos nós. Nos dias de hoje tem muitos. Tem muitos que apregoam a verdade em nome da verdade, mas não é. São fazedores de bezerros. Então, John MacArthur Jr. vai dizer assim, e quem procura estes, logo o encontra. Por quê? Porque esses sempre existem. Muito forte, não é não? Pensar nisso. Isso aqui é para cristão, irmãos. Isso aqui não é para incrédulos. Porque às vezes nós chamamos de idólatras pessoas de outras religiões, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tem muito crentes idólatras. Tem crente que está colocando pregadores, cantores e um monte de gente como ídolos de sua vida, como orientadores da sua vida, e estão esquecendo dos verdadeiros Moisés e principalmente daqui, que é a bússola da vida, a palavra de Deus. E lógico, baseado no livro de John MacArthur Jr., essas pessoas, elas vão realmente criar, falar para nós aquilo que eu estou procurando, aquilo que eu desejo. Eles têm respostas. E talvez a resposta que eu estou procurando, que nem esse povo disse, mas eu acho que Moisés, né, isso aí é uma conjectura minha. Talvez Moisés já até morreu, faz 40 dias de jejum lá, sem comer e sem beber, 40 dias. Moisés já morreu mesmo. Vamos procurar algo que nos preencha. Só que Moisés não tinha morrido. Moisés estava com Deus. Então, muitas vezes, queridos, precisamos tomar cuidado. Quem procura fazedor de bezerro, vai encontrar. E quem cria seus ídolos, vai ter que adorá-lo. Por quê? Porque está adorando ídolos e não o verdadeiro Deus. Porque adorar o verdadeiro Deus, às vezes é necessário mais do que vontade. Precisa de empenho, determinação, coragem, temor, reverência, obediência. Como diz José, meu povo hoje padece por falta do que? De conhecimento. Mas se você for olhar a palavra conhecimento, ela é ampla, ela é complexa. E a palavra conhecimento é sabedoria, entendimento, obediência, submissão. E às vezes as pessoas perecem e o que está acontecendo é pela desobediência. É porque muitas pessoas deixaram Deus, estão procurando bezerros de ouro. Então Deus, Ele não aceita. E muitas vezes nós queremos procurar de Deus aquilo que Deus não quer dar. Deus é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus, ele não negocia. Esse ensina ou não. Jesus não se vende. E os verdadeiros homens de Deus, eles não se vendem, não negociam, é por isso que sofrem. É por isso que, às vezes, são rejeitados, como foi Moisés. Pensa num cara que foi rejeitado, até pelos seus irmãos. Miriam e Arão rejeitaram, até o próprio irmão, porque dizia que o irmão era diferente, o irmão só ele que falava com Deus. Por fim, veio as consequências da lepra, mas o próprio Moisés intercedeu a Deus, eles foram curados.
Porque quando nós queremos viver Deus e esperar de Deus, uma coisa eu vou te responder: Deus nunca chega atrasado. Na hora certa, Deus virá. Na hora certa, Deus dará respostas. Cabe a nós sabermos esperar, porque alguém já disse que quem pula de muito galho, uma hora cai, quebra. E quem muito procura, acha. Tem um ditado que quem muito procura, acha. E esse povo aqui resolveu fazer um bezerro de ouro. E aí, eu não quero entrar no contexto, mas Arão se deixou levar. Moisés não. Moisés não estava procurando honra pessoal. Moisés não estava querendo algo pessoal. Moisés não estava interessado em glória humana. Moisés não estava interessado em coisas que lhe favorecesse. Moisés estava pensando no todo um povo. O sacrifício de Moisés não era para ele, era para o povo. Moisés estava pensando em ajudar o povo por uma ordem de Deus. Mas o povo não sabe esperar. O que a gente aprende com isso hoje? A mesma coisa. Tem muita gente que não consegue ouvir, não consegue esperar, estão assim meio desorientados. Tem muita gente pedindo para os Arão da vida criar ídolos, criar bezerros. Me diz quem, me diz onde. E vai para a igreja X, vai para a igreja tal, e mudam e ficam andando, rodeando. É por isso que morrem no deserto, é por isso que nunca cresce, é por isso que às vezes não entende porque não chega no propósito, por isso que não entende porque não tem êxito, por isso que não entende porque não se dá bem na sua igreja, no seu ministério, com o seu líder, com o seu pastor. É porque ainda não entendeu que a obediência é o princípio da sabedoria, que a obediência à palavra de Deus é o que vai nos direcionar à terra prometida, às coisas boas de Deus. E quem não entende isso, simplesmente vai acontecer como aconteceu com aquele povo. Saíram do Egito, foram libertos para morrer no deserto. Isso pesa muito quando a gente pensa no contexto da nossa vida. Antes, nós éramos do Egito. Pensa no que eu vou te falar agora. Isso é rima, tá? É o que eu vou falar. A gente era escravo do Egito. Um dia nós clamamos pela graça e Jesus nos salvou. E depois que nós conhecemos Jesus, isso talvez tenha 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40 anos, nós esquecemos do que Deus fez lá atrás. Esquecemos das maravilhas de Deus. E aí, vamos ficar procurando bezerros. Quem procura bezerro, procura a própria morte espiritual. Quem procura ídolos, está procurando a sua morte espiritual. E quem sabe, até a morte física. O povo do deserto saíram, as pessoas que saíram do Egito, a promessa era deles. A promessa era para eles entrar na terra prometida de Canaã, na terra que mana leite e mel, terra de prosperidade. Mas eles preferiram outros deuses, preferiram desobedecer, morreram no deserto, eles até avistaram a terra prometida, mas morreram no deserto. Temos que tomar muito cuidado, querido. Deus não mudou, palavra de Deus não muda, princípios não se mudam, essências não se mudam, princípios não se vendem, não se negociam. Deus é Deus único, a verdade é única, querido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ninguém vai ao Pai senão por Ele, não há outros deuses. Não adianta eu sair procurando em tudo quanto é lugar, querendo achar uma verdade que eu já tive, que eu conheço, que é Jesus. Eu sei que você está pensando, pastor,
mas lá se aprende mais. Lá, querido, todo conhecimento é bom. Tudo que a gente aprende faz nos crescer, mas princípios não se mudam, essências não se mudam. Uma coisa é aprender, outra coisa é desviar os princípios, é correr atrás de ídolos, é ir atrás de bezerros de ouro. Infelizmente, querido, volto, ser repetitivo propositalmente, mas os bezerros de ouro hoje ainda existem. E tem muitos desses fabricantes, esses artesãos, achei a palavra, ainda há muitos artesãos que sabem fazer bezerro de ouro. Compete a nós decidirmos. Morreram no deserto, porque não quiseram esperar o tempo de Moisés. Cuidado. Cuidado. Veja quem você espera. Primeiro tem que ser Deus. Segundo, aquele que verdadeiramente está lá no monte e que está buscando de Deus algo para a sua, para a minha, para a nossa vida. Vamos lá, vamos continuar a lição. Então, quando eles, veja só, eles não demonstraram tanto amor, tanto empenho no deserto, quanto eles demonstraram amor, alegria, quanto ao momento que fez o bezerro. É engraçado que enquanto Moisés foi buscar Deus, esse povo entrou em desilusão. Entraram na ilusão dos deuses, daquilo que a sua mente está carregada. Ainda não foi liberto. O Egito não saiu daqui. Entendeu? O corpo saiu. A mente ainda não saiu. Ainda é idólatra. Ainda cria imagens. E aí, eles mandam e Arão faz o bezerro. A Bíblia diz aqui que eles edificaram um altar, gente. Colocaram esse bezerro, querendo eles colocar na altura de Deus. Isso é pura idolatria. E eles fizeram esse bezerro, deliberadamente disseram que iam sacrificar, que iam oferecer para esse bezerro que tinha de melhor. A palavra sacrificar aqui, no sentido de adoração, de oferecer holocausto, era oferecer o seu melhor, os seus holocaustos, os sacrifícios, a sua adoração para um bezerro. Por quê? Porque o bezerro, ele ilude, é ouro, é reluzente. E tem uma música que diz, nem tudo que brilha é ouro. E aqui a gente vê uma lição muito grande, que eles não conseguiram esperar Moisés, mas souberam colocar um bezerro como se estivesse colocando no lugar de Deus. E aqui no texto diz que eles se levantaram para se divertir, para se alegrar, para comer, para beber, para fazer as ofertas, para oferecer o melhor para um bezerro. Para quem você está oferecendo o seu melhor? Para quem você está oferecendo seu sacrifício de amor? Para quem você está oferecendo o seu tempo? Para quem você está oferecendo o seu verdadeiro louvor? Talvez estamos oferecendo para o bezerro e não para Deus. Talvez nós estamos oferecendo louvores para homens, oferecendo louvores para ídolos que surgiram no Antigo Testamento, surgiu no Novo Testamento, no tempo de Jesus, e surge nos dias de hoje. As pessoas, uma coisa é você admirar, honrar,
Uma coisa é você ver alguém que tem coisas extraordinárias para nos ensinar. Aleluia, eu louvo a Deus, porque são pessoas que Deus levanta como profetas, como ensinadores, como mestres, e eles nos trazem ensinos fabulosos, extraordinários, mas não são dignos de honras e glórias. E quem faz essas pessoas se tornarem ídolos não é o diabo, não. Esses dias alguém me disse assim: ah, pastor, porque o diabo engana. Sim, ele é o Deus da mentira. Ah, mas o diabo levanta essas pessoas para... Não, somos nós muitas vezes. Eu vou contar uma cena para vocês. Eu estava em São Paulo, em um evento muito grande, e uma cantora, não vou citar o nome dela, que estava vivendo um momento maravilhoso de sua vida, e ela estava naquele evento. E teve uma reunião de pastores, né, com essa cantora, nós tivemos o privilégio de estar ali com eles, e quando saímos daquele momento de oração, e essa pessoa foi ao seu estande para autografar os seus CDs, teve pessoas que puxaram o cabelo dela, e eu vi uma mulher que arrancou alguns fios de cabelo dela e disse: eu vou guardar, esse é o cabelo, olha, meu Deus, eu consegui o cabelo. Gente, crente, viu? Crente, pregadora, a gente arrancou, puxou o cabelo dessa pessoa e alguns fios de cabelo, disse que ia guardar como lembrança, porque ela era a vida dela, era a mãe dela, era a base espiritual. Gente, pelo amor de Deus, isso tem até o dia de hoje. E tem alguns que são tão bons que chegam a dizer que estão acima da mente, que é a última revelação, é a última palavra de Deus para os últimos dias. Querido, homem de Deus não se coloca como ídolo. Moisés foi indubitavelmente o maior líder nos contextos de congregação que já houve na face da terra. David Chu, com uma igreja de quase 1 milhão de membros, e tantos outros homens que eu poderia citar, Moisés, John MacArthur Jr., eu posso citar Billy Graham, que são pessoas dos tempos atuais, eu posso falar de homens de Deus que conheci recentemente, de igrejas com 10, 20, 30 mil membros, e que fazem questão de ficar 40 dias no monte, escondido com Deus, e não se tornarem ídolos. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele não disputa, ele não se opõe ou se propõe a ser melhor. O verdadeiro homem de Deus, ele não se corrompe, porque ele nunca vai querer ser um ídolo. Ele vai querer ser o profeta. Mas aqui a gente olha que Arão foi corrompido. A palavra corrupção envolve tudo. E as pessoas gostam disso. Infelizmente as pessoas gostam disso. Gostam de correr atrás de ídolos. E aqui eles preferiram oferecer o seu melhor para a sua idolatria, para aquilo que momentaneamente enchia os seus olhos, enchia a sua alegria. Aqui no texto fala que eles se alegravam, que eles foram para se divertir, ficaram tão alegres que bebiam e comiam. Eles não sabiam discernir o que era a direita nem a esquerda. Eles estavam vendo o que os olhos viam e não o que Deus estava mostrando. E Deus vai lá onde está Moisés, fala: Moisés, desce lá e fala para esse povo. Mostra para esse povo, ensina esse povo, senão eu vou consumi-los. O que isso me ensina? Ensina que nós precisamos guardar o nosso coração da corrupção.
O texto diz assim, ó, então disse Deus a Moisés, desce porque aquele povo que fizeste sair do Egito, e nós conhecemos a história, não vou repetir, nós vimos agora há pouco, se corrompeu. Guarda teu coração, lindo irmão, linda irmã. Guarda teu coração em Deus. Não se deixa corromper. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai cumprir. Não importa o dia, não importa a hora. Só sei de uma coisa: promessas de Deus jamais retrocedem. Deus vai cumprir a palavra dele. Eu preguei isso recentemente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é justo, Ele é fiel. Então guarda teu coração. Não deixa teu coração se corromper por aquilo que talvez lhe ofereçam, por aquilo que às vezes demonstram. Não. Não. Guarda teu coração. Filho meu, guarda o teu coração. Não deixe o teu coração ser corrompido. Porque Deus vai dizer para Moisés, esse povo é de dura cerviz. Então, eu posso afirmar-lhes que esse tempo é um tempo de quebrantamento e reconhecimento de Deus. Porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, por que procurar bezerro de ouro, se nós temos Deus? Por que procurar ídolos, se nós temos Jesus? Nem Jesus quis ser ídolo. Um dia falaram para Jesus, quem é o maior? O maior é o que faz a vontade do meu Pai. O apóstolo João então nos ensina que ele cresça e eu diminua. A verdade da palavra de Deus, do evangelho vivo de Jesus, querido, é que Ele quer de nós um coração quebrantado e contrito, e essa alegria, essa festança, esse holocausto oferecido, os sacrifícios oferecidos, essas ofertas de amor, sejam dadas a Ele. Quando nós tivermos um coração quebrantado e contrito, nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo, que não vai mais precisar ficar falando, vai, faça isso, não. Nós vamos estar tão cheios de Deus, dessa verdade de Deus vai estar tão impetrada em nós, que nós não vamos mais nos permitir ser corrompidos. Querido, Jesus habita em nós. Nós somos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo. Nós sabemos o Deus que servimos. Eu tenho certeza, meu irmão, que você que está aí me ouvindo e me ouvirá, eu tenho certeza que você tem experiências tão grandes, tão extraordinárias com Deus, que se você ficar dias e horas contando os feitos de Deus, como diz o profeta, são inenarráveis os feitos de Deus, quão maravilhosos são teus feitos, diz o salmista, né? Quão maravilhosos são teus feitos, Senhor, quem os contará? Mas são pessoas que souberam esperar em Deus, só em Deus, que viveram a palavra. Por isso eles são exemplos para nós, e nós temos que ser exemplos para os outros, de um coração não corrompido, de um coração que não procura outros ídolos, nem outros bezerros de ouro. Concluo meu estudo dizendo, onde está o teu bezerro de ouro? Eu não sei. Pode ser em pessoas, pode ser em bens materiais, pode ser numa religião, pode ser, não sei. Isso aí é você e Deus que vai se entender. Mas uma coisa eu sei, Deus é o único Senhor. Então procure Deus. Eu sei que você está pensando, sim, eu amo esses homens de Deus, eu amo esses ensinamentos, eu sei que são de Deus para nós. Mas o ídolo nós não temos. Nós temos um Senhor, chama-se Jesus Cristo. Ele é o Pai, o verdadeiro Senhor da nossa paternidade. Com seus representantes aqui na terra, os verdadeiros Moisés. E os verdadeiros Moisés
nunca foram e nunca serão ídolos, mas sempre estarão na presença de Deus, intercedendo, buscando de Deus algo para nossas vidas. Então, busque a Deus e não